Maria Alice encarou os 2 ingressos dourados em suas mãos, com um misto de surpresa e desconfiança. Haviam aparecido misteriosamente em sua mesa na diretoria da escola, dentro de um envelope vermelho sem remetente. Show especial. Orquestra Sinfônica de Campo Grande apresenta Noite de Clássicos do Rock. Justamente o evento que ela havia comentado com suas amigas na semana anterior, lamentando não ter conseguido comprar ingressos a tempo. E agora, ali estavam eles. O que Maria Alice não sabia era que o homem que havia colocado aqueles ingressos em sua mesa tinha passado os últimos 15 anos pensando nela, e finalmente decidido que era hora de reaparecer em sua vida. Deve ser coisa da Patrícia, murmurou para si mesma, pensando na coordenadora pedagógica que adorava surpreendê-la com pequenos presentes. Maria Alice guardou os ingressos na bolsa e continuou seu dia como diretora da unidade de ensino médio público. Entre reuniões com professores e o planejamento de mais uma competição esportiva para os alunos, quase esqueceu do pequeno mistério. Ao final do dia, enquanto organizava a papelada em sua mesa, seu celular tocou. Era sua amiga Camila. Você não vai acreditar. Adivinha quem está de volta à cidade? A voz de Camila transbordava empolgação. Quem? Perguntou. Maria Alice, distraída, enquanto fechava sua pasta. Lex Chaves. O grupo dele acaba de anunciar a expansão da fábrica de papel aqui. Saiu no jornal hoje. Lembra dele? Estudou conosco no fundamental antes de se mudar. O coração de Maria Alice parou por um segundo. Alex Chaves. O nome que ela havia tentado esquecer por anos. O menino de sorriso fácil e olhar intenso com quem dividira seu primeiro beijo sob a sombra da mangueira no pátio da escola aos 13 anos e que desaparecera da sua vida sem qualquer explicação semanas depois. Como poderia esquecer? Maria Alice respondeu, tentando soar indiferente. Mas isso foi há uma eternidade, Camila. Eternidade ou não, ele está de volta, e aparentemente mais bem-sucedido do que nunca. A família dele tem um império agora e solteiro, segundo minhas fontes. Maria Alice revirou os olhos, embora uma curiosidade insistente começasse a crescer dentro dela. Preciso desligar, vou para o voluntariado na ONG hoje. Cortou ela, consciente de que sua gata Leninha já a esperava para o jantar antes de sair novamente. Naquela noite, enquanto ajudava a alimentar os animais resgatados na ONG de proteção animal, Maria Alice não conseguiu evitar que seus pensamentos voltassem a Alex Chaves. As memórias vinham como flashes. A risada dele, o jeito como franzia, o senho quando estava concentrado e aquela última promessa antes de sua família se mudar. Vou voltar por você. Promessa que nunca foi cumprida. 2 dias depois, chegou o sábado do concerto. Maria Alice decidiu convidar seu pai para acompanhá-la. Ele sempre apreciara música clássica e seria uma boa desculpa para tirá-lo da rotina entre o trabalho, na agroindústria e os cuidados com a casa. Não vou poder ir, filha, disse ele ao telefone na tarde do evento. Sua mãe está com uma enxaqueca daquelas e preciso ficar com ela. Tudo bem, pai. Diga a ela que melhore logo, respondeu Maria Alice decepcionada. Por que não convida alguém da escola? Ou seu irmão? Arthur está em Brasília, naquela conferência sobre energia renovável, lembra? Ah, é verdade. Bem, você sempre pode ir sozinha. Sei que você adora música. Maria Alice hesitou. A ideia de ir sozinha a um evento tão esperado a deixava um pouco desanimada, mas também não queria desperdiçar o ingresso misterioso. Acho que vou fazer isso mesmo, decidiu por fim. Nas horas seguintes, Maria Alice dedicou um tempo incomum à sua aparência. Banho demorado, hidratação na pele bronzeada, que cultivava com tanto cuidado, e até uma maquiagem um pouco mais elaborada do que seu habitual. É apenas um concerto, dizia a si mesma no espelho, enquanto aplicava um batom vermelho que raramente usava.
Mas uma voz insistente em sua mente sussurrava que poderia haver algo mais naquela noite. O Teatro Municipal de Campo Grande estava repleto quando ela chegou. Luzes brilhantes, pessoas elegantemente vestidas, o burburinho da expectativa preenchia o ar. Maria Alice entregou seu ingresso dourado na entrada e foi conduzida ao seu lugar, poltrona 27, fileira F, um dos melhores assentos da casa. Sentou-se e abriu o programa do concerto, tentando ignorar o assento vazio ao seu lado. As luzes começaram a diminuir gradualmente, sinalizando o início iminente do espetáculo, quando sentiu alguém deslizar para o assento ao seu lado. Um perfume familiar, intenso e amadeirado invadiu seus sentidos antes mesmo que ela virasse o rosto. 15 anos é tempo demais para cumprir uma promessa, não é, Maria Alice? Aquela voz, ela a reconheceria em qualquer lugar. Maria Alice virou-se lentamente, e ali, a centímetros dela, estava Alex Chaves, ainda mais bonito do que em suas memórias, seus olhos fixos nela, como se o tempo não tivesse passado, como se tivessem se visto ontem. E foi nesse instante que ela percebeu. Os ingressos misteriosos não eram coincidência. Ele havia planejado tudo. A orquestra começou a tocar os primeiros acordes de Bohemian Rhapsody em arranjo sinfônico, mas Maria Alice mal conseguia registrar as notas. Todo seu corpo estava em alerta, cada terminação nervosa, vivamente consciente da presença de Alex ao seu lado. 15 anos haviam se passado, mas o impacto que ele exercia sobre ela permanecia intacto, como uma força gravitacional impossível de resistir. "O que faz aqui?" sussurrou ela, tentando manter a compostura, enquanto seu coração batia descompassado. "Vim ouvir música clássica", respondeu ele com um sorriso de lado que parecia reservado exclusivamente para ela. "E cumprir uma promessa muito antiga." Maria Alice retribuiu com um olhar cético, embora algo dentro dela estivesse desmoronando. "Uma promessa com 15 anos de atraso perde a validade, Alex." Ele inclinou-se ligeiramente em sua direção. Estava elegante em um terno azul marinho que realçava seus ombros largos, resultado dos anos dedicados aos esportes que ela descobriria depois. "Nem todas as promessas têm prazo de validade", murmurou ele, seus olhos nunca deixando-os dela. "Algumas apenas aguardam o momento certo." Maria Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Queria parecer indiferente, mostrar que não era mais aquela menina ingênua de 13 anos, mas a proximidade dele desafiava sua determinação. "Foi você quem deixou os ingressos na minha mesa." Não era uma pergunta. "Culpado", admitiu, ele com um sorriso que não demonstrava qualquer arrependimento. "Tive ajuda da sua secretária depois de muita persuasão." "Sandra sempre foi facilmente impressionável", comentou Maria Alice, fazendo uma nota mental para conversar seriamente com sua assistente na segunda-feira. O violoncelo iniciou um solo melancólico que parecia ecoar a história não vivida entre eles. Por alguns momentos, ambos se renderam à música, um intervalo necessário na tensão crescente. "Por que agora, Alex?" perguntou ela finalmente, sua voz quase inaudível por baixo da música. Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Porque finalmente estou em posição de fazer isso direito." "Fazer o que direito?" "Tudo o que prometi antes de partir." Uma mulher na fileira da frente virou-se para lançar um olhar desaprovador aos dois, devido à conversa, forçando-os a um silêncio momentâneo. Maria Alice aproveitou esse momento para reorganizar seus pensamentos, para reerguer as defesas que Alex parecia derrubar com tanta facilidade. Ao seu lado, Alex observava discretamente a mulher em que a menina de suas memórias havia se transformado. Maria Alice estava ainda mais bonita do que ele imaginara. Os cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e a pele bronzeada que ele lembrava tinha agora um brilho maduro.
Os olhos, porém, permaneciam os mesmos, expressivos, intensos, incapazes de esconder qualquer emoção. Quando o intervalo finalmente chegou, Maria Alice levantou-se abruptamente. "Preciso de ar", declarou, dirigindo-se ao foyer sem verificar se ele a seguiria. Claro que ele seguiu. O amplo salão do teatro estava repleto de pessoas elegantes, conversando animadamente sobre a apresentação. Maria Alice passou por entre elas até encontrar um canto mais tranquilo, próximo a uma janela que dava para os jardins iluminados. "Você não me respondeu realmente", disse ela quando Alex se aproximou, 2 taças de champanhe nas mãos. "Por que esperar 15 anos? Por que não uma ligação, uma carta, qualquer coisa?" Alex ofereceu uma das taças a ela, que aceitou após breve hesitação. "No início foram meus pais", explicou ele, apoiando-se na balaustrada ao lado dela. "A mudança foi repentina, como você sabe. Meu pai foi transferido para o exterior pela empresa, e naquela época não tínhamos as facilidades de comunicação de hoje. Depois, bem, a vida aconteceu." "A vida aconteceu", repetiu ela com uma nota de ironia. "É uma desculpa bastante conveniente." "Não é uma desculpa, é a verdade. Faculdade, os primeiros anos aprendendo o negócio com meu pai, a expansão da empresa." Ele fez uma pausa, seus olhos buscando os dela. "Mas nunca esqueci você, Maria Alice, nem por um dia." Havia uma sinceridade desarmante em sua voz que a pegou de surpresa. Maria Alice tomou um gole de champanhe, tentando disfarçar o efeito que aquelas palavras tiveram sobre ela. "E agora?", questionou, erguendo uma sobrancelha. "O que mudou?" "Agora estou de volta a Campo Grande permanentemente. Estamos expandindo nossa produção aqui, construindo uma nova planta industrial. E quando descobri que você ainda morava na cidade..." "Como descobriu isso?" Um sorriso travesso iluminou o rosto dele. "Tenho meus métodos. Na verdade, foi mais fácil do que imaginei. Seu nome apareceu em uma matéria do jornal local sobre as competições esportivas na sua escola. Diretora Maria Alice incentiva alunos através do esporte. Procurei mais informações e... aqui estamos." O olhar de Maria Alice percorreu o salão, observando os rostos desconhecidos ao redor deles. "E você acha que pode simplesmente reaparecer assim, como se não houvesse um abismo de tempo entre nós?" Alex colocou sua taça sobre uma mesa próxima e, em um gesto surpreendente, pegou a mão de Maria Alice entre as suas. O toque provocou uma descarga elétrica que percorreu todo o seu corpo. "Não estou ignorando o tempo que se passou", disse ele, sua voz mais grave do que antes. "Estou pedindo uma chance de compensá-lo, um novo começo." Os olhos dele, azuis e intensos como ela lembrava, pareciam enxergar além de suas defesas cuidadosamente construídas. Maria Alice sentiu-se vulnerável, exposta, como se ele pudesse ler cada pensamento que passava por sua mente. O sino tocou, anunciando o final do intervalo. Maria Alice retirou sua mão da dele, grata pela interrupção. "Melhor voltarmos aos nossos lugares", disse, tentando recuperar a compostura. Enquanto caminhavam de volta, lado a lado, ela sentiu a mão dele roçar levemente em suas costas. Um toque sutil que enviou arrepios por toda a sua espinha. Uma memória súbita e vívida emergiu. Os 2 adolescentes escondidos atrás da escola. Promessas eternas sussurradas ao vento. O primeiro beijo que havia definido todas as suas expectativas futuras. E então, como se lesse seus pensamentos, Alex murmurou: "Você se lembra da mangueira no pátio da escola?" Maria Alice tropeçou levemente, pega de surpresa pela coincidência de seus pensamentos. Alex a segurou pelo braço, estabilizando-a. "Algumas coisas são difíceis de esquecer", admitiu ela finalmente, enquanto voltavam aos seus assentos. A segunda parte do concerto começou, mas Maria Alice estava perdida em turbilhões de emoções contraditórias.
raiva pela ausência prolongada, curiosidade sobre a vida que ele levara e uma atração inegável que nem mesmo 15 anos haviam conseguido apagar. Em um momento, quando a orquestra iniciou uma versão arrebatadora de Nothing Else Matters, seus olhares se encontraram novamente e algo não dito flutuou entre eles. Maria Alice percebeu com crescente espanto que a noite estava apenas começando e que aquele encontro, aparentemente casual, poderia mudar tudo. Quando os últimos acordes da orquestra silenciaram e as luzes do teatro se acenderam, Maria Alice sentiu-se como se despertasse de um transe. Ao seu lado, Alex a observava com uma expressão impossível de decifrar. "Vamos tomar um café?" convidou ele enquanto o público aplaudia entusiasticamente. "Há uma cafeteria aqui perto que fica aberta até tarde." Maria Alice hesitou. A parte racional de seu cérebro gritava para recusar, para proteger-se do furacão emocional que Alex Chaves representava. Mas outra parte dela, aquela adolescente que nunca realmente cresceu, implorava por mais tempo com ele. "Um café", concordou finalmente. "Só um café." O sorriso dele em resposta fez seu coração acelerar de forma traiçoeira. A cafeteria ficava a apenas 2 quadras do teatro, um espaço aconchegante com luzes baixas e música ambiente. Sentaram-se em uma mesa próxima à janela, de onde podiam ver a praça central de Campo Grande, banhada pela luz suave dos postes antigos. "O que andou fazendo durante todos esses anos?" perguntou Alex, após fazerem seus pedidos. "Além de se tornar uma diretora inspiradora." Maria Alice tomou um gole de seu cappuccino, ganhando tempo para organizar suas palavras. "Formei-me em pedagogia, fiz mestrado em gestão educacional. Trabalhei em algumas escolas antes de assumir a direção da unidade atual", enumerou ela, mantendo um tom casual. "Também sou voluntária em uma ONG de proteção animal. Nas horas vagas, porque isso não me surpreende", comentou ele com um sorriso genuíno. "Você sempre teve um coração enorme para os animais. Lembro quando encontramos aquele filhote abandonado no caminho da escola e você insistiu em levá-lo para casa." O fato de ele se lembrar daquele pequeno detalhe de tantos anos atrás a desarmou momentaneamente. "E você?" desviou ela. "Além de se tornar um magnata do papel e celulose?" Alex riu, um som rico e agradável que preencheu o espaço entre eles. "Magnata é um exagero. Digamos que tive sorte e trabalhei muito." Ele fez uma pausa, girando a xícara entre os dedos. "Estudei administração e economia no exterior. Depois assumi gradualmente os negócios junto com meu irmão. Minha irmã seguiu outro caminho. É oftalmologista agora." "E por que voltar para Campo Grande?" "Há lugares muito mais promissores para expandir um império empresarial." Os olhos dele encontraram os dela com intensidade. "Algumas decisões não são puramente comerciais, Maria Alice." O ar entre eles pareceu carregado de significados não ditos. Maria Alice baixou o olhar para sua xícara, subitamente consciente da intimidade crescente da conversa. "Como estão seus pais?" perguntou ela, mudando deliberadamente de assunto. "Meu pai se aposentou do exército e agora cuida da minha mãe em tempo integral. Ela desenvolveu uma doença reumática há alguns anos atrás", respondeu ele com uma nota de preocupação na voz. "E os seus?" "Meu pai continua na agroindústria e minha mãe trabalha como secretária em um consultório de estética facial. Meu irmão Arthur virou CEO de uma distribuidora de energia renovável." Alex assentiu, absorvendo as informações. "E quanto a você?" perguntou ele com cautela. "Há alguém especial na sua vida?" A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Maria Alice considerou mentir. Inventar um namorado imaginário para manter distância segura, mas algo nos olhos dele a impedia. "Não no momento", admitiu por fim. "Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nada que tenha durado."
O trabalho sempre foi minha prioridade. Um brilho quase imperceptível de satisfação iluminou o olhar de Alex. Sei como é, comentou ele. As exigências da carreira raramente deixam espaço para uma vida pessoal equilibrada. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto observavam o movimento ocasional na praça através da janela. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas, um lembrete silencioso de possibilidades nunca realizadas. Sabe o que é engraçado? Disse Alex repentinamente. Durante todos esses anos, em momentos aleatórios, eu me pegava imaginando como seria se nossos caminhos nunca tivessem se separado. O coração de Maria Alice deu um salto. Ela tentou manter a expressão neutra, embora sua respiração tenha se tornado mais rápida. E o que você imaginava? Perguntou, sua voz traindo um tremor sutil. Que estaríamos sentados em uma cafeteria como esta, respondeu ele, seus olhos fixos nos dela. Mais velhos, diferentes, mas ainda assim, conectados. Maria. Alice desviou o olhar, subitamente vulnerável demais sob o escrutínio dele. A realidade raramente corresponde às nossas fantasias, Alex. Às vezes supera, retrucou ele, inclinando-se ligeiramente em sua direção. Maria Alice, eu sei que parece loucura aparecer assim depois de tanto tempo. Sei que não tenho o direito de pedir nada a você. Mas desde que voltei e descobri que você ainda estava aqui, não consigo parar de pensar na possibilidade de... De quê? Sussurrou ela quando ele hesitou. De um recomeço. A palavra pairou entre eles como uma promessa perigosa. Maria, Alice sentiu sua resolução vacilando, anos de defesas cuidadosamente construídas, ameaçando desmoronar sob o olhar intenso dele. Foi salva pelo toque estridente de seu celular. Puxou-o da bolsa com dedos trêmulos, quase agradecida pela interrupção. É da ONG, explicou após verificar o identificador de chamadas. Preciso atender. Alex assentiu, recostando-se em sua cadeira enquanto ela se afastava alguns passos para atender. A ligação foi breve, mas quando Maria Alice retornou, à mesa, sua expressão havia mudado. Aconteceu algo, percebeu Alex imediatamente. Resgataram um cachorro em estado crítico, explicou ela, já recolhendo sua bolsa. Preciso ir para lá agora. O veterinário de plantão precisa de ajuda. Em vez de demonstrar decepção, Alex levantou-se prontamente. Eu levo você, ofereceu sem hesitação. Não precisa. Posso chamar um táxi? Por favor, insistiu ele. Deixe-me ajudar. Havia algo tão sincero em seu olhar que Maria Alice não encontrou forças para recusar. Minutos depois, estavam no carro dele, um SUV elegante, mas discreto, cortando as ruas agora mais vazias de Campo Grande. Vire à direita na próxima, instruiu ela, enquanto ele dirigia com precisão e confiança. A ONG fica no final daquela rua arborizada. Chegaram rapidamente. O prédio simples que abrigava a ONG estava parcialmente iluminado, com apenas algumas luzes acesas na área que Maria Alice sabia ser a sala de atendimento veterinário. Para sua surpresa, Alex não apenas a deixou na porta, mas desligou o motor e saiu do carro. O que está fazendo? Perguntou ela confusa. Indo com você, respondeu ele simplesmente. Talvez eu possa ajudar de alguma forma. A resposta a pegou desprevenida. O Alex Chaves, que ela conhecera na adolescência, era um menino doce, mas jamais imaginaria que o homem bem-sucedido em que ele se transformara se ofereceria para ajudar em um resgate animal no meio da noite. Alex, você está de terno e... Tenho outros ternos, interrompeu ele com um sorriso. Vamos, você disse que era urgente. Dentro da ONG, encontraram o veterinário Carlos e duas voluntárias já atendendo um cachorro de porte médio com pelo escuro e encharcado. O animal tremia visivelmente, seus olhos assustados observando os humanos ao redor com desconfiança. O encontraram na margem do rio,
explicou Carlos rapidamente a Maria Alice. Aparentemente, alguém o jogou de uma ponte. Um pescador viu e o resgatou. Monstros! Murmurou Maria Alice, aproximando-se cautelosamente do animal. Olá, amiguinho. Está tudo bem agora? Para surpresa de todos, Alex se agachou ao lado dela e, com movimentos lentos e deliberados, estendeu a mão na direção do cachorro, parando a uma distância segura. Ele precisa sentir que tem escolha, explicou Alex quando notou o olhar questionador de Maria Alice. O controle precisa ser dele agora. O cachorro observou a mão estendida por longos segundos antes de esticar ligeiramente o focinho, farejando desconfiado. Gradualmente, sua cauda ensopada começou a se mover em um movimento hesitante. Você parece entender de cachorros traumatizados, comentou Maria Alice, observando a interação com crescente admiração. Um sorriso melancólico tocou os lábios de Alex. Tenho um cachorro resgatado, revelou ele. Zorro também foi vítima de maus tratos antes de encontrá-lo. Nas 2 horas seguintes, Maria Alice viu um lado de Alex que jamais poderia ter imaginado. Ele ajudou sem hesitação, seguindo instruções, segurando o cachorro enquanto o veterinário fazia uma avaliação completa e até mesmo indo buscar café para todos quando a noite se estendeu. Quando finalmente o animal estava medicado, alimentado e descansando em uma cama improvisada, já passava das 2 da manhã. Obrigado pela ajuda, pessoal, disse Carlos retirando as luvas. Ele vai ficar bem agora. Amanhã faço uma avaliação mais completa, mas os ferimentos são superficiais. Maria Alice observou o cachorro adormecido. Um sentimento familiar de indignação, misturado com alívio, preenchendo seu peito. Quando se virou, encontrou Alex olhando não para o animal, mas para ela, com uma expressão que fez seu coração falhar uma batida. Você é exatamente como eu lembrava, disse ele suavemente, e ao mesmo tempo ainda mais impressionante. Naquele momento, sob a luz fluorescente da sala de atendimento, com manchas de água e pelos de cachorro no terno caro dele, Maria Alice sentiu algo dentro dela se transformar. As paredes que havia erguido em torno de seu coração começaram a apresentar rachaduras perigosas, e isso a aterrorizava e fascinava em igual medida. Na manhã seguinte, Maria Alice acordou com o som suave de Leninha miando ao pé da cama, exigindo seu café da manhã. Por alguns instantes, flutuou naquele espaço nebuloso entre sonho e realidade, até que os eventos da noite anterior inundaram sua consciência. O concerto, Alex, o resgate do cachorro, o caminho de volta para casa quase em silêncio, carregado de tensão não resolvida. Oh, foi bom te ver novamente, Maria Alice. Ele havia dito ao deixá-la em frente ao seu prédio as palavras simples carregando camadas de significado. Também foi bom te ver, ela respondera para sua própria surpresa. E então, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ele se inclinou e beijou suavemente sua bochecha, seu perfume, envolvendo-a como uma lembrança física do passado que compartilhavam. Agora, à luz da manhã, Maria Alice tentou organizar seus pensamentos enquanto servia ração para Leninha e preparava seu próprio café. Havia algo surreal no reaparecimento de Alex em sua vida, como se uma página há muito virada tivesse sido subitamente reaberta. O toque de seu celular interrompeu suas reflexões. Esperando que fosse Carlos com notícias sobre o cachorro resgatado, pegou o aparelho sem verificar o identificador. Bom dia! A voz era inconfundivelmente a de Alex, enviando um arrepio, inesperado por sua espinha. Como conseguiu meu número? Perguntou ela, tentando soar casual enquanto seu coração acelerava. Carlos me deu ontem à noite, respondeu ele, uma nota de divertimento em sua voz. Disse que você não se importaria. Carlos presume demais, murmurou ela, embora sem verdadeira irritação. Liguei para saber como está o nosso amigo canino.
O uso de nosso não passou despercebido por Maria Alice, criando uma sensação de intimidade compartilhada que era simultaneamente reconfortante e desconcertante. Ainda não falei com Carlos hoje, admitiu ela, encostando-se no balcão da cozinha. Estava justamente pensando em ligar para ele. Houve uma breve pausa antes que Alex continuasse. Na verdade, há outro motivo para minha ligação, confessou ele. Estou indo até a ONG agora para ver o cachorro. Pensei que talvez você quisesse ir também. Maria Alice mordeu o lábio dividida. Parte dela queria manter distância, dar tempo para processar o turbilhão de emoções que o reencontro com Alex havia desencadeado. Mas outra parte, cada vez mais insistente, ansiava por vê-lo novamente. Tenho algumas coisas para resolver. Esta manhã, disse ela, optando por um meio termo, mas posso encontrar você lá depois do almoço, por volta das 2. Perfeito, respondeu ele, sem conseguir esconder o entusiasmo em sua voz. Até mais tarde, então. Após desligar, Maria Alice permaneceu imóvel por alguns momentos, observando Leninha, que agora se limpava meticulosamente após o café da manhã. No que estou me metendo, Leninha? Sussurrou, recebendo em troca um olhar felino e indecifrável que parecia dizer: você já sabe a resposta. As horas até o encontro marcado arrastaram-se com uma lentidão exasperante. Maria Alice tentou se distrair com tarefas domésticas e revisão de alguns documentos da escola, mas seus pensamentos continuavam retornando a Alex. 15 anos de ausência e bastou uma noite para que ele ocupasse novamente um espaço significativo em sua mente. Quando finalmente chegou à ONG, encontrou uma cena que jamais teria imaginado. Alex Chaves, o empresário bem-sucedido, estava sentado no chão da área de convivência dos animais, vestindo jeans e camiseta simples, com o cachorro resgatado, na noite anterior deitado confortavelmente em seu colo, aparentemente adormecido. Acho que ele gostou de você, comentou Maria Alice aproximando-se. Alex ergueu o olhar, um sorriso iluminando seu rosto ao vê-la. Estamos nos conhecendo melhor, respondeu ele, acariciando gentilmente as orelhas do animal. Carlos disse que ele está respondendo bem ao tratamento. Nenhuma lesão grave, felizmente. Você passou a manhã toda aqui? Perguntou ela, sentando-se em um banco próximo. A maior parte, admitiu ele. Tive uma videoconferência que não pude adiar, mas voltei assim que terminei. Maria Alice observou a interação entre homem e animal com crescente fascínio. Havia uma gentileza genuína em Alex, que contrastava com a imagem do executivo poderoso que ela imaginara. Estou pensando em adotá-lo, revelou ele, surpreendendo-a. Acho que Zorro gostaria de ter um irmão. Isso é inesperado, comentou ela, sem conseguir esconder o sorriso que se formava em seus lábios. Alex deu de ombros, como se a decisão de adotar um cachorro traumatizado fosse a coisa mais natural do mundo. Algumas conexões são instantâneas, respondeu ele, seu olhar fixando-se nos olhos dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Não é mesmo? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados além das palavras ditas. Maria Alice desviou o olhar, subitamente vulnerável demais sob o escrutínio dele. Carlos apareceu nesse momento, salvando-a de formular uma resposta. As notícias são boas, anunciou o veterinário. Os exames não mostraram nenhuma fratura ou lesão interna. Com os medicamentos e alguns dias de descanso, ele estará novo em folha. Ótimo, respondeu Alex, olhando para o cachorro em seu colo, porque já decidi que ele virá para casa comigo. Isso é maravilhoso, exclamou Carlos, visivelmente satisfeito. Embora tenhamos que seguir o protocolo de adoção, claro, naturalmente, concordou Alex. Farei tudo conforme as regras. Maria Alice pode me ajudar com o processo, não é? A pergunta a pegou desprevenida, mas ela assentiu.
Claro, posso orientá-lo. Nas horas seguintes, Maria Alice acompanhou Alex pelo processo inicial de adoção, explicando os procedimentos, ajudando com formulários e discutindo os cuidados necessários para um animal resgatado de situação traumática. Ele precisará de paciência, explicou ela. Animais que sofreram maus tratos frequentemente desenvolvem comportamentos defensivos que podem demorar para desaparecer. Tempo é algo que não me falta para ele, respondeu Alex com seriedade. Sei bem como é ganhar confiança gradualmente. As palavras pareciam ter um significado duplo que não passou despercebido. E por Maria Alice, você já pensou em um nome? Perguntou ela, mudando sutilmente o foco da conversa. Alex observou o cachorro, que agora explorava cautelosamente o espaço ao redor deles. Thunder, decidiu após alguns momentos, porque apesar de toda a tempestade que ele enfrentou, ele sobreviveu. Algo naquela explicação tocou Maria Alice profundamente. Havia uma sensibilidade em Alex que ela não esperava encontrar, camadas que iam muito além do empresário bem-sucedido que ele parecia ser à primeira vista. É um bom nome, aprovou ela suavemente. Quando terminaram a papelada inicial, já passava das 5 da tarde. O sol começava a baixar, pintando o céu de Campo Grande com tons de laranja e rosa. Posso te convidar para jantar? Perguntou Alex, enquanto deixavam a ONG. Para celebrar a adoção de Thunder. Maria Alice hesitou. Cada momento na presença de Alex parecia aproximá-los perigosamente, derrubando as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos. Não sei se é uma boa ideia. É apenas um jantar, Maria Alice, insistiu ele gentilmente, entre 2 velhos amigos. Amigos. A palavra parecia inadequada para definir o que haviam sido ou o que estavam se tornando novamente. Tá, tudo bem, concordou finalmente, mas preciso passar em casa primeiro para alimentar Leninha. Sua gata, certo? Lembrou-se ele. Podemos passar lá antes. Não me importo de esperar. O trajeto até o apartamento de Maria Alice foi preenchido por uma conversa casual sobre seus animais de estimação. Alex falou sobre Zorro, como o encontrou abandonado perto de um dos galpões da empresa, e como o cachorro havia se transformado em seu companheiro mais leal. Ele dorme no meu quarto, sabia? Confidenciou Alex com um sorriso. Meu pai acha um absurdo, mas não consigo negar aqueles olhos suplicantes quando ele quer subir na cama. Maria Alice riu, imaginando a cena. O poderoso empresário rendido aos caprichos de um cachorro sem raça definida. Quando chegaram ao seu prédio, um edifício modesto, mas bem conservado no bairro República, ela hesitou brevemente. Quer subir um pouco? Ofereceu, surpreendendo a si mesma com o convite. Alex aceitou com um sorriso contido, seguindo-a até o 3º andar. O apartamento de Maria Alice era um reflexo de sua personalidade. Organizado sem ser austero, acolhedor sem excessos. Livros ocupavam uma estante na sala, algumas plantas davam vida ao ambiente e fotografias de família e amigos decoravam uma parede próxima à janela. Leninha apareceu imediatamente, observando o visitante com desconfiança felina. Olá, senhorita! Cumprimentou Alex, agachando-se para estender a mão na direção da gata, que manteve distância segura, avaliando-o. Ela é seletiva, com estranhos, explicou Maria Alice, dirigindo-se à cozinha para preparar a comida de Leninha. Leva tempo para conquistá-la. Parece que tenho um padrão na minha vida, comentou ele, seguindo-a com o olhar. Sempre tentando conquistar a confiança de criaturas cautelosas. Maria Alice sentiu o rosto esquentar com a insinuação, grata por estar de costas para ele naquele momento. Vou tomar um banho rápido antes de sairmos, disse ela após servir Leninha. Fique à vontade.
Quando Maria Alice retornou 15 minutos depois, encontrou Alex observando as fotografias na parede da sala. Ele se virou ao perceber sua presença e algo em seu olhar a fez sentir-se subitamente consciente do vestido simples, mas elegante que havia escolhido, dos cabelos ainda úmidos caindo sobre os ombros. "Você está linda", disse ele com simplicidade, sem floreios ou exageros, apenas uma constatação honesta que a desarmou mais do que qualquer elogio elaborado poderia ter feito. "Obrigada", respondeu ela, tentando ignorar o calor que subia pelo seu rosto. "Aonde vamos jantar?" "Pensei nos Sabores do Cerrado. Ainda existe?" "Sim, e continua sendo um dos melhores restaurantes da cidade." Os Sabores do Cerrado ficava no centro histórico de Campo Grande, um estabelecimento elegante que se especializava em culinária regional, com toques contemporâneos. Quando chegaram, foram conduzidos a uma mesa no terraço, de onde podiam ver o movimento da praça central e sentir a brisa agradável da noite pantaneira. "É estranho", comentou Alex após fazerem seus pedidos, "estar de volta a lugares que fizeram parte da minha infância e adolescência." "Boas lembranças?" perguntou ela, observando-o por cima de sua taça de vinho. "A maioria", respondeu ele com um sorriso melancólico, "especialmente as que incluem você." Maria Alice sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura externa. "Alex", começou ela, incerta de como prosseguir. "O que realmente espera? Conseguir reaparecendo na minha vida assim?" Ele a encarou por alguns instantes antes de responder, seus olhos refletindo a luz suave das velas na mesa. "A verdade?" perguntou ele, inclinando-se ligeiramente. "Estou esperando uma segunda chance, Maria Alice, a chance de descobrir o que poderíamos ter sido se o destino não tivesse interferido." A honestidade da resposta a pegou desprevenida. Esperava alguma evasiva, talvez até uma resposta casual minimizando a situação. Em vez disso, recebeu a verdade crua, despida de qualquer pretensão. 15 anos é muito tempo, argumentou. Ela, embora sem convicção. "Somos pessoas diferentes agora." "Sem dúvida", concordou ele. "E é exatamente por isso que quero conhecer a Maria Alice de agora. A mulher forte e determinada que se tornou, não apenas a menina de quem me lembro." O jantar chegou, dando a ela alguns momentos para processar suas palavras. Conversaram sobre temas mais leves enquanto comiam. As mudanças na cidade, memórias compartilhadas da escola, histórias engraçadas de seus animais de estimação. "Como está Thunder se adaptando à clínica?" perguntou ela, quando a sobremesa foi servida. "Carlos disse que ele está mais calmo agora", respondeu Alex. "Ainda assustado com movimentos bruscos, mas já aceita a comida da mão deles. Poderei levá-lo para casa em alguns dias, quando terminar o ciclo inicial de medicamentos. Sua casa tem espaço para 2 cachorros?" Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dele. "Tenho uma casa no condomínio Jardins do Cerrado", explicou. "Terreno amplo, bastante espaço para eles correrem. Moro com meus pais e meu irmão, mas a casa é grande o suficiente para todos terem privacidade. Sua irmã não mora com vocês?" "Renata vive na fazenda da família com o marido e os filhos adolescentes", esclareceu ele. "Ela prefere o ritmo mais tranquilo do campo, especialmente porque facilita o equilíbrio entre a carreira de oftalmologista e a vida familiar." Maria Alice assentiu, absorvendo essas informações sobre a vida atual de Alex. Cada detalhe revelado parecia preencher lacunas no quebra-cabeça que ele representava. "E seu irmão Mateus, o que faz?" "É engenheiro industrial responsável por todo o parque fabril do grupo", respondeu Alex com evidente orgulho. "Um gênio com máquinas, sempre foi. Está supervisionando pessoalmente a instalação da nova unidade aqui em Campo Grande. Parece que sua família manteve-se unida ao longo dos anos. Temos nossos momentos, como qualquer família", admitiu ele.
Mas sim, somos próximos, especialmente desde que minha mãe adoeceu. Isso nos aproximou ainda mais. A vulnerabilidade em sua voz ao mencionar a mãe tocou Maria Alice profundamente. Era um lembrete de que, apesar do sucesso profissional e da aparente confiança, Alex também enfrentava desafios e preocupações como qualquer pessoa. Sinto muito pela saúde dela, disse com sinceridade. Obrigado, respondeu ele, seus olhos encontrando os dela. E sua família? Como estão todos? Maria Alice falou sobre os pais, sobre o trabalho do irmão Arthur no setor de energia renovável, sobre os almoços de domingo que ainda mantinham religiosamente, uma tradição que resistia ao tempo e às mudanças da vida adulta. A noite avançou, e quando finalmente deixaram o restaurante, a lua cheia banhava as ruas de Campo Grande com sua luz prateada. Alex sugeriu uma caminhada pela praça antes de voltarem ao carro. E Maria Alice concordou, sentindo-se estranhamente em paz, apesar da turbulência emocional dos últimos 2 dias. Sabe o que mais senti falta de Campo Grande? Comentou ele, enquanto caminhavam lado a lado, seus braços ocasionalmente se roçando. Este céu. Nenhum lugar onde morei tinha estrelas tão brilhantes quanto aqui. Maria Alice ergueu o olhar para o céu noturno, pontilhado de estrelas que pareciam diamantes espalhados em veludo escuro. Às vezes esquecemos de apreciar o que está sempre ao nosso alcance, refletiu ela. Exatamente, concordou Alex, sua voz subitamente mais próxima. Quando Maria Alice virou o rosto em sua direção, percebeu que ele havia parado de caminhar e agora a observava com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Estavam próximos. Mais próximos do que em qualquer momento desde que se reencontraram. Maria Alice, murmurou ele, seu olhar movendo-se entre os olhos e os lábios dela. Mas posso... A pergunta incompleta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Maria Alice sabia exatamente o que ele estava pedindo, e todas as razões pelas quais deveria recusar passaram rapidamente por sua mente. Era cedo demais. Eles mal haviam se reencontrado. Havia tantas conversas que ainda precisavam ter, tantas explicações que mereciam ser dadas. Mas quando abriu a boca para falar, as palavras que saíram não foram as que sua razão ditava. Sim, sussurrou, quase inaudível, mas foi o suficiente. Alex aproximou-se o último passo que os separava, e com uma gentileza que contrastava com a intensidade de seu olhar, tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, como se temesse que ela pudesse desvanecer a qualquer momento. Lentamente, dando a ela toda a oportunidade de recuar, inclinou-se e tocou seus lábios nos dela. O beijo começou suave, quase reverente, uma redescoberta cautelosa. Mas quando Maria Alice correspondeu, seus braços instintivamente envolvendo o pescoço dele, algo mudou. O beijo aprofundou-se, carregado de 15 anos de ausência, de perguntas não respondidas, de possibilidades interrompidas e agora, talvez, retomadas. Quando finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, Maria Alice manteve os olhos fechados por alguns instantes, tentando recuperar o equilíbrio em um mundo que parecia ter sido virado de cabeça para baixo. Isso foi... Começou Alex, sua voz rouca. Complicado, completou ela, abrindo os olhos para encará-lo. Um sorriso lento se formou nos lábios dele. Eu ia dizer inevitável, mas complicado também serve. Maria Alice deu um passo para trás, criando espaço para organizar seus pensamentos, embora seus lábios ainda formigassem com a sensação do beijo. Alex, eu não sei se estou pronta para... Não estou pedindo promessas, Maria Alice, interrompeu ele gentilmente. Só estou pedindo tempo. Tempo para nos conhecermos novamente, para descobrir quem somos agora e o que podemos ser juntos.
A sinceridade em suas palavras a desarmou mais uma vez. Não havia pressão, apenas um convite para explorar possibilidades. Tempo, repetiu, ela, sentindo o peso e a promessa contidos naquela palavra simples. Isso eu posso oferecer. O sorriso de Alex iluminou seu rosto de uma maneira que fez o coração dela acelerar novamente. É tudo que peço, disse ele, estendendo a mão para ela. Por enquanto, após um breve momento de hesitação, Maria Alice entrelaçou seus dedos nos dele e juntos continuaram sua caminhada sob o céu estrelado de Campo Grande, o futuro à frente deles tão vasto e brilhante quanto o firmamento acima. Nas semanas seguintes, Maria Alice experimentou algo que só poderia descrever como uma redescoberta. Era como se sua vida, antes previsível e organizada, tivesse subitamente ganhado novas cores e dimensões com o retorno de Alex. Eles criaram uma rotina improvável. Alex passava pela escola no final da tarde para buscá-la e compartilhavam momentos que variavam entre visitas à ONG para ver Thunder, jantares casuais em pequenos restaurantes da cidade e longas conversas que se estendiam noite adentro. Eu quero conhecer seu mundo, disse ele certa tarde, enquanto caminhavam pelos corredores da escola, após o horário de aula, observando os murais com trabalhos dos alunos e troféus das competições esportivas que ela tanto incentivava. Não tem muito para ver, respondeu ela, embora não conseguisse esconder o orgulho ao mostrar o espaço que havia ajudado a transformar. Discordo, rebateu Alex, parando diante de um mural fotográfico que documentava um evento recente de atletismo. Cada imagem destas conta uma história de dedicação, a sua dedicação. Foi em momentos como esse que Maria Alice sentia as últimas barreiras em seu coração começarem a ruir. A forma como Alex enxergava valor no trabalho que ela realizava, sem romantizá-lo ou diminuí-lo, tocava-a profundamente. Em contrapartida, ele a levou para conhecer o terreno onde a nova unidade industrial estava sendo construída. Com entusiasmo genuíno, explicou-lhe os detalhes do projeto, como a fábrica utilizaria tecnologias sustentáveis e criaria centenas de empregos diretos na região. O mais importante é o compromisso ambiental, explicou ele enquanto caminhavam pelo amplo terreno. Cada árvore removida para a construção será compensada com o plantio de 10 novas em áreas degradadas ao redor da cidade. Impressionante, comentou Maria Alice, sinceramente. Nem todas as empresas teriam essa preocupação. Alex deu de ombros, um gesto casual que contrastava com a seriedade de suas palavras. Lucro e responsabilidade não precisam ser mutuamente exclusivos. Meu pai me ensinou isso e tento aplicar em todas as nossas operações. A cada dia que passavam juntos, Maria Alice descobria novas facetas de Alex. O menino que ela conhecera havia se transformado em um homem complexo, com princípios sólidos e uma visão de mundo que a surpreendia constantemente. No final da terceira semana, após o reencontro no concerto, Thunder finalmente recebeu alta da clínica veterinária. Maria Alice acompanhou Alex para buscar o cachorro, observando com emoção o reencontro entre o animal e seu novo tutor. Ele realmente se apegou a você, comentou ela, vendo como Thunder se aproximava confiante de Alex, abanando a cauda animadamente. O sentimento é mútuo, respondeu Alex, agachando-se para acariciar o cachorro. Estou ansioso para apresentá-lo a Zorro. Preparei tudo em casa para recebê-lo. Como assim, a tudo? Perguntou Maria Alice, curiosa. Alex sorriu, aquele sorriso de menino que fazia seu coração acelerar. Talvez você devesse ver por si mesma, sugeriu ele. Gostaria de vir até minha casa. Podemos almoçar lá no fim de semana e você conheceria minha família. O convite pairou entre eles, carregado de significados. Conhecer a família
dele representava um passo importante, uma oficialização da crescente proximidade entre eles. Eu gostaria, aceitou Maria Alice após um momento de reflexão. Domingo está bom? O sorriso de Alex se alargou, iluminando todo o seu rosto. Perfeito. Meus pais ficarão felizes em conhecê-la. E tenho certeza que Mateus e você se darão bem. No domingo, Maria Alice se viu diante do espelho mais vezes do que gostaria de admitir, trocando de roupa repetidamente. Optou finalmente por um vestido leve em tons de azul, que realçava sua pele bronzeada, casual, mas elegante. É apenas um almoço, Leninha, disse a gata, que a observava com aparente desinteresse do alto da cama. Não é grande coisa. Mas era, e ela sabia disso. Nos últimos dias, havia se pegado pensando cada vez mais em Alex, em como sua vida havia mudado drasticamente desde que ele reaparecera. A conexão entre eles, que ela imaginara ter sido apenas uma paixão adolescente, revelava-se agora mais profunda e duradoura do que jamais teria acreditado. O condomínio Jardins do Cerrado ficava na parte mais nobre da cidade, um enclave de casas luxuosas com amplos jardins e segurança privada. Alex a esperava no portão da residência da família Chaves, uma construção elegante de 2 andares com grandes janelas e uma varanda envolvente. Bem-vinda, disse ele ao recebê-la, com um beijo suave. Está linda. Maria Alice sentiu-se corar levemente sob seu olhar apreciativo. Obrigada, sua casa é impressionante. Espere até ver os fundos, respondeu ele com um sorriso, conduzindo-a pela mão para dentro da casa. O interior era tão elegante quanto o exterior, decorado com um gosto impecável que combinava elementos modernos com peças clássicas. Na sala de estar, encontraram os pais de Alex, Carlos, um homem de porte ereto que denunciava seu passado militar, e Elisa, uma mulher de aparência frágil, mas olhar vivo e inteligente, sentada em uma cadeira de rodas especial. Mamãe, papai, esta é Maria Alice, apresentou Alex, um toque de nervosismo em sua voz que Maria Alice achou inesperadamente adorável. Finalmente conhecemos a famosa Maria Alice, disse Elisa, estendendo as mãos para ela. Alex, não para de falar sobre você desde que voltou a Campo Grande. Mamãe, protestou Alex embaraçado. É um prazer conhecê-los, respondeu Maria Alice, apertando gentilmente as mãos de Elisa antes de cumprimentar Carlos. O prazer é nosso, disse o pai de Alex, com um sorriso surpreendentemente caloroso, que suavizava suas feições austeras. Nosso filho tem razão. Você é exatamente como ele a descreveu. Antes que Maria Alice pudesse questionar o que exatamente Alex havia dito sobre ela, foram interrompidos pela chegada de um homem que ela imediatamente reconheceu como Mateus, o irmão mais novo de Alex. A semelhança entre eles era evidente, embora Mateus tivesse um ar mais descontraído, menos formal. Então você é a razão pela qual meu irmão tem andado nas nuvens, brincou Mateus após as apresentações. Já estava na hora de conhecê-la. A tarde transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente confortável. A família Chaves a recebeu com uma hospitalidade genuína que a fez sentir-se imediatamente à vontade. Durante o almoço, servido na ampla varanda dos fundos com vista para um jardim exuberante, Maria Alice observou a dinâmica familiar com crescente admiração. Carlos tratava Elisa com uma devoção que era quase palpável, antecipando suas necessidades antes mesmo que ela as expressasse. Mateus e Alex mantinham a conversa animada com provocações fraternas que arrancavam risos de todos. Era evidente o amor e respeito que uniam aquela família. Após a sobremesa, Alex convidou-a para conhecer o resto da propriedade. No amplo quintal gramado, Zorro e Thunder corriam juntos como se fossem amigos de longa data. Eles se deram bem imediatamente, comentou Alex com satisfação. Como se fossem irmãos separados no nascimento. É incrível como Thunder se recuperou.
observou Maria Alice, vendo o cachorro que haviam resgatado agora, brincando confiante e feliz. Nem parece o mesmo animal assustado daquela noite. Ele só precisava de segurança e amor, respondeu Alex, seu olhar fixando-se no dela. É surpreendente como isso pode transformar qualquer ser vivo. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Maria Alice sentiu o coração acelerar quando Alex se aproximou, tocando seu rosto com suavidade. Obrigado por ter vindo hoje, murmurou ele. Significa muito para mim que você tenha conhecido minha família. Eles são maravilhosos, respondeu ela sinceramente. Vejo de onde veio sua força de caráter. Alex sorriu, um sorriso cheio de emoção contida. Sei que tem sido um turbilhão desde que nos reencontramos, disse ele, sua voz baixa apenas para ela. E que prometi dar tempo a você. Mas preciso dizer algo, Maria Alice. Ela sentiu a respiração falhar por um instante. O quê? Perguntou, quase em um sussurro. Nunca deixei de pensar em você, confessou ele, seus olhos fixos nos dela. Durante todos esses anos, em momentos importantes da minha vida, sempre me perguntava o que você diria, o que estaria fazendo. E agora que te encontrei novamente, ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Agora que te encontrei, não consigo imaginar deixar você sair da minha vida outra vez. Sei que é cedo, sei que prometi paciência, mas preciso que você saiba. Estou me apaixonando por você, Maria Alice. Ou talvez nunca tenha deixado de estar. O mundo pareceu silenciar-se ao redor deles. Maria Alice sentiu uma onda de emoções contraditórias. Medo, alegria, incerteza, esperança, todas competindo por espaço em seu coração. Por um momento, considerou recuar, proteger-se da vulnerabilidade que a confissão dele expunha. Mas então, olhou nos olhos de Alex e viu algo ali que derrubou suas últimas defesas. Verdade. Pura e simples verdade. Também estou me apaixonando por você, admitiu ela, sua voz trêmula, mas determinada. E isso me aterroriza. Por quê? Perguntou ele suavemente. Porque você já partiu uma vez, respondeu Maria. Alice com honestidade. E não sei se sobreviveria a isso novamente. Alex tomou as mãos dela entre as suas, seu olhar intenso e sincero. Não vou a lugar algum desta vez, Maria Alice. Campo Grande é meu lar agora. Você é meu lar. E, então, sob o céu aberto do cerrado, com o som da risada de Mateus ao fundo e os cachorros brincando pelo gramado, Alex beijou-a novamente. Um beijo que selava uma promessa, que curava feridas antigas e abria caminhos para possibilidades que até semanas atrás Maria Alice nem se permitia sonhar. Quando retornou para casa naquela noite, algo havia mudado fundamentalmente. A barreira que mantivera em torno de seu coração havia finalmente cedido, permitindo que Alex entrasse completamente. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo, como saltar de um precipício, sabendo que poderia voar. Leninha a recebeu com sua habitual indiferença felina, mas Maria Alice, em seu estado de espírito atual, poderia jurar que até mesmo a gata parecia aprovar sua crescente felicidade. Acho que estou apaixonada, Leninha, confessou a gata enquanto se preparava para dormir. E desta vez não estou com medo. O celular tocou com uma mensagem de Alex. Sonhe comigo. Simples assim. Dois corações que haviam se encontrado na adolescência, separados pelo destino e que agora, contra todas as probabilidades, tinham uma segunda chance. Maria Alice adormeceu sorrindo pela primeira vez em muito tempo, sem temer o amanhã. 3 meses se passaram desde o almoço na casa dos Chaves, e a vida de Maria Alice havia se transformado de maneiras que ela jamais teria imaginado. O relacionamento com Alex florescia a cada dia, aprofundando-se em uma conexão que ia muito além da paixão renovada.
Numa quarta-feira aparentemente comum, Maria Alice estava em sua sala na escola, finalizando o planejamento para as competições esportivas do semestre, quando Sandra, sua secretária, apareceu à porta com uma expressão intrigada. "Diretora, tem um grupo de pessoas aqui para falar com você", anunciou ela. "Dizem que é sobre um projeto especial." Intrigada e um pouco preocupada, Maria Alice seguiu Sandra até o pátio principal, onde encontrou uma cena inesperada. Alex, acompanhado por uma equipe de pelo menos 10 pessoas, algumas com pranchetas, outras com equipamentos de medição. "Alex, o que é tudo isso?" Ele se aproximou com um sorriso entusiasmado, beijando-a brevemente antes de responder. "Lembra daquela nossa conversa sobre como a quadra esportiva da escola precisava de reforma? E como você queria ter um espaço melhor para as competições de atletismo?" Maria Alice assentiu, confusa. "Bem, estamos aqui para começar a avaliação preliminar", continuou ele, gesticulando para a equipe atrás dele. "O Grupo Chaves está lançando um novo programa de patrocínio a maratonas estudantis no ramo da tecnologia e das ciências humanas, e queremos que esta escola seja a primeira beneficiada." Você está falando sério?" perguntou ela, atônita. "Completamente", confirmou Alex, seus olhos brilhando de empolgação. "A equipe vai avaliar o que precisa ser feito para transformar a quadra em um espaço multiuso para esportes e eventos acadêmicos." Maria Alice sentiu os olhos marejarem. Havia anos que ela lutava por melhorias na infraestrutura esportiva da escola, enfrentando a burocracia e a escassez de recursos públicos. "Não sei o que dizer", murmurou, emocionada. Obrigada, já seria suficiente", brincou ele, embora seu olhar revelasse que entendia perfeitamente o impacto daquele gesto. Nos dias que se seguiram, a notícia sobre o programa de patrocínio do Grupo Chaves se espalhou pela cidade. Jornais locais publicaram reportagens sobre a iniciativa, destacando o compromisso da empresa com a educação e o esporte. Para Maria Alice, no entanto, o mais gratificante foi ver a reação dos alunos quando souberam que teriam finalmente um espaço adequado para as atividades que tanto amavam. "Você não faz ideia do impacto que isso terá na vida deles", comentou ela com Alex uma noite, enquanto jantavam na varanda do apartamento dela. "Muitos desses jovens encontram no esporte sua única válvula de escape, sua única chance de sonhar com algo diferente." "Sei exatamente o que quer dizer", respondeu ele, alcançando a mão dela sobre a mesa. "Lembra como éramos na escola? O esporte era tudo para nós." Maria Alice sorriu, relembrando os dias em que ambos participavam das competições escolares, ela no atletismo, ele no basquete. "Não posso acreditar que você se lembra disso." "Lembro de tudo sobre nós", confessou ele, seu olhar intenso fixando-se no dela, "inclusive da promessa que fiz sob aquela mangueira." O coração de Maria Alice acelerou. Aquela promessa, sussurrada entre beijos adolescentes, havia sido quase uma piada romântica na época. "Um dia vou construir uma vida com você." Palavras que pareciam enormes demais para crianças de 13 anos, mas que agora, com a perspectiva adulta, ganhavam novo peso. "Alex, não precisa dizer nada", interrompeu ele gentilmente. "Só quero que saiba que nunca esqueci e que algumas promessas, mesmo feitas na adolescência, merecem ser cumpridas." Naquela noite, quando ficaram sozinhos no apartamento, dela com Leninha observando-os com sua habitual indiferença felina, Maria Alice sentiu as últimas barreiras entre eles desaparecerem. O beijo que começou na cozinha os levou ao quarto, onde finalmente se entregaram completamente um ao outro, redescobertos em um nível que transcendia o físico. Mais tarde, deitada nos braços dele, Maria Alice percebeu que nunca se sentira tão completa, tão em paz.
Era como se um círculo iniciado 15 anos atrás finalmente se fechasse, trazendo-a de volta ao lugar onde sempre deveria ter estado. No que está pensando? Sussurrou Alex, acariciando seus cabelos. Em como a vida é imprevisível, respondeu ela, aconchegando-se mais contra ele. Se alguém me dissesse há 4 meses que estaríamos aqui agora, você não acreditaria, completou ele, beijando sua testa. Mas talvez fosse inevitável. Algumas pessoas são simplesmente destinadas a encontrar-se, não importa quanto tempo leve. As semanas seguintes transcorreram em uma bolha de felicidade que Maria Alice quase temia estourar. O relacionamento deles aprofundava-se a cada dia, à medida que compartilhavam mais aspectos de suas vidas. Ela o acompanhou em uma pescaria com amigos e familiares na embarcação que ele mantinha no Rio Paraguai, surpreendendo a todos com sua habilidade natural com a vara de pescar. Aonde aprendeu a pescar assim? Perguntou Mateus, claramente impressionado depois que ela fisgou um dourado considerável. Meu pai me ensinou quando era pequena, explicou ela com um sorriso. Passávamos os verões pescando no Pantanal. Alex a observava com evidente admiração, seus olhos nunca deixando-os dela por muito tempo, como se temesse que ela pudesse desaparecer se não a mantivesse em seu campo de visão. Em contrapartida, ele a acompanhava nos eventos esportivos da escola, ajudando a organizar competições e até mesmo participando como juiz em algumas modalidades. Os alunos rapidamente se afeiçoaram a ele, especialmente quando descobriram que a reforma da quadra era ideia sua. Você conquistou meus alunos, comentou Maria Alice após um dia particularmente bem-sucedido de competições de atletismo. É tudo parte do meu plano maligno, brincou ele, abraçando-a pela cintura. Primeiro os alunos, depois a diretora. Tarde demais para isso, respondeu ela com um sorriso, beijando-o brevemente. A diretora já está completamente conquistada. A vida parecia quase perfeita. Quase, numa tarde de sexta-feira, enquanto Maria Alice organizava documentos em sua sala na escola, recebeu uma ligação de Sandra, sua assistente. Diretora, tem uma mulher aqui querendo falar com você. Diz que é um assunto pessoal e urgente. Intrigada, Maria Alice pediu que a visitante entrasse. A mulher que se apresentou diante dela era elegante, de aproximadamente sua idade, com uma postura que emanava confiança e algo mais que Maria Alice não conseguiu identificar imediatamente. Em que posso ajudá-la? Perguntou educadamente, indicando a cadeira à frente de sua mesa. Meu nome é Verônica Bastos, apresentou-se a visitante, sentando-se com graça estudada. E estou aqui para falar sobre Alex Chaves. O coração de Maria Alice falhou uma batida. Algo na forma como a mulher pronunciou o nome de Alex despertou um alarme em sua mente. O que tem, Alex? Questionou, mantendo a voz firme apesar do súbito nervosismo. Verônica sorriu, um sorriso que não atingiu seus olhos. Achei que você deveria saber que Alex e eu estávamos noivos até 3 meses atrás, revelou ela com frieza calculada. Foi quando ele veio a Campo Grande e aparentemente reencontrou você. Maria Alice sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. 3 meses atrás, exatamente quando eles se reencontraram no concerto. Isso não faz sentido, conseguiu dizer finalmente. Alex nunca mencionou. Um noivado? Completou Verônica com uma risada seca. Claro que não. Isso dificultaria bastante a reconquista, não é mesmo? Por que está me contando isso? Perguntou Maria Alice, lutando para manter a compostura diante dessa revelação devastadora. Verônica inclinou-se ligeiramente para frente, seus olhos fixos nos de Maria Alice. Porque conheço Alex há 8 anos. Temos negócios em comum e achei que você merecia saber com quem está realmente se envolvendo, respondeu ela, sua voz agora mais suave, quase compadecida. Ele fez isso antes, sabia? Terminamos uma vez há 3 anos, quando ele conheceu uma arquiteta no Rio de Janeiro.
O padrão é sempre o mesmo. Encantamento rápido, promessas grandiosas, e então ele se cansa e volta. Maria Alice sentiu o mundo girar ao seu redor. Cada palavra de Verônica parecia uma faca afiada, perfurando as bolhas de felicidade que havia construído nos últimos meses. Mas algo na história não se encaixava completamente. Se isso é verdade, por que ele terminaria um noivado para ficar com alguém que nem sabia se ainda morava na mesma cidade? Questionou, buscando falhas na narrativa de Verônica. A mulher sorriu novamente, desta vez com um brilho de triunfo nos olhos. Não duvido que ele tenha sentimentos por você, Maria Alice. Alex sempre foi movido por impulsos românticos. O problema é que esses impulsos raramente duram. Ela fez uma pausa estratégica antes de continuar. Mas não precisa acreditar em mim. Pergunte a ele sobre o apartamento que ainda mantém, em São Paulo, onde ainda estão minhas coisas. Pergunte sobre o jantar de noivado que tivemos com nossos sócios 2 semanas antes dele vir para cá. Com essas palavras, Verônica levantou-se graciosamente e deixou um cartão sobre a mesa. Quando precisar conversar, me ligue. Sei exatamente como se sente agora. Após a saída de Verônica, Maria Alice permaneceu imóvel por longos minutos. Sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Parte dela queria descartar tudo como mentiras de uma mulher despeitada. Mas outra parte, aquela que sempre a protegera de decepções, sussurrava que havia muito que ela não sabia sobre o Alex atual. Naquela noite, quando ele ligou para confirmar seus planos para o fim de semana, Maria Alice ouviu-se dizendo que não estava se sentindo bem, que precisava descansar. A preocupação na voz dele pareceu genuína, o que apenas aumentou sua confusão. Posso passar aí para cuidar de você, ofereceu ele prontamente. Não é necessário, recusou ela, tentando manter a voz normal. É só cansaço. Conversamos amanhã, ok? O fim de semana se arrastou em uma névoa de dúvidas e inseguranças. Maria Alice alternava entre momentos de confiança absoluta em Alex e episódios de angústia devastadora ao lembrar das palavras de Verônica. Narpes. Segunda-feira, decidiu que precisava de respostas. Enviou uma mensagem a Alex pedindo que se encontrassem após o expediente no parque perto da escola. Ele concordou imediatamente, embora tenha expressado preocupação com seu tom distante. O parque estava tranquilo no final da tarde, com apenas alguns corredores e pessoas passeando com seus cães. Maria Alice avistou Alex à distância, sentado em um banco sob uma árvore frondosa, e seu coração contraiu-se. Mesmo após tudo que ouvira, a simples visão dele ainda a afetava profundamente. Maria Alice, cumprimentou ele, levantando-se ao vê-la se aproximar. A preocupação em seu rosto era evidente. O que aconteceu? Você parece... Quem é Verônica Bastos? Interrompeu ela, as palavras saindo antes que perdesse a coragem. A mudança na expressão de Alex foi instantânea e reveladora. Choque, seguido por confusão e finalmente algo que parecia culpa. O coração de Maria Alice afundou. Como você... começou ele, mas ela não permitiu que continuasse. Ela me visitou na escola na sexta-feira, explicou Maria Alice, mantendo a voz firme, apesar da dor crescente em seu peito. Contou-me sobre o noivado de vocês, sobre como você terminou tudo quando veio para Campo Grande. Alex fechou os olhos brevemente, como se organizando seus pensamentos. Podemos nos sentar? Pediu ele, indicando o banco. Por favor, preciso explicar. Maria Alice hesitou, mas acabou cedendo. Sentaram-se lado a lado, embora ela tenha mantido uma distância proposital entre eles. Verônica e eu tivemos um relacionamento, sim, começou Alex, seus olhos nunca deixando os dela. Estivemos juntos por quase 3 anos, com algumas interrupções. Mas nunca houve um noivado oficial. Ela disse que vocês tiveram
Um jantar de noivado, semanas antes de você vir para cá, rebateu Maria Alice. Foi um jantar de negócios, corrigiu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Verônica é sócia minoritária em um dos nossos empreendimentos em São Paulo. Ela interpretou nosso relacionamento de forma diferente do que realmente era. Maria Alice processou essa informação, tentando separar a verdade da manipulação. E o apartamento em São Paulo, onde as coisas dela ainda estão? Alex suspirou profundamente. Temos um apartamento corporativo em São Paulo, usado por executivos do grupo quando estão na cidade. Verônica deixou algumas coisas lá. Sim, da última vez que estivemos juntos. Mas terminamos definitivamente meses antes de eu vir para Campo Grande e não foi por sua causa, Maria Alice. O relacionamento não funcionava há muito tempo. Por que não me contou sobre ela? Perguntou Maria Alice, sua voz traindo a mágoa que sentia. Por que manter isso em segredo? Porque não significava nada, respondeu ele com sinceridade dolorosa. Porque o que sinto por você é tão completo, tão diferente de qualquer coisa que já experimentei, que Verônica parecia irrelevante. Um capítulo fechado da minha vida que não merecia ser reaberto. Maria Alice levantou-se abruptamente, precisando de espaço para pensar. Você deveria ter me contado, insistiu, cruzando os braços como se para se proteger. Deixou que eu descobrisse da pior maneira possível. Alex também se levantou, mas manteve a distância que ela havia imposto. Você está certa, admitiu ele, seu olhar aberto e vulnerável. Deveria ter contado tudo desde o início. Foi egoísmo da minha parte querer este novo começo sem as complicações do passado. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes do parque e pelo tumulto emocional que ambos experimentavam. O que mais não sei sobre você, Alex? Perguntou finalmente Maria Alice, sua voz mais baixa agora. Que outros capítulos fechados existem que podem reaparecer a qualquer momento? Nada importante, respondeu ele, dando um passo hesitante em sua direção. Maria Alice, posso ter cometido erros, mas o que sinto por você é real. Sempre foi. Você não é um capricho, uma fantasia romântica. É a pessoa que nunca consegui esquecer, por mais que tentasse seguir em frente. Havia tal sinceridade em sua voz, tal vulnerabilidade em seu olhar, que Maria Alice sentiu sua resolução vacilar. Ainda assim, a dúvida persistia. Preciso de tempo, disse ela finalmente, para processar tudo isso, para decidir se posso confiar novamente. A dor nos olhos de Alex era palpável, mas ele assentiu em compreensão. Entendo, respondeu. Simplesmente. Estarei aqui quando estiver pronta. Se estiver. Maria Alice afastou-se então, cada passo para longe dele parecendo mais difícil que o anterior. Parte dela queria voltar correndo, jogar-se em seus braços e esquecer tudo o que acontecera. Mas a parte racional, aquela que a protegera por tantos anos, insistia que a cautela era necessária. Nos dias que se seguiram, Maria Alice mergulhou no trabalho, buscando distração nas tarefas administrativas da escola e no planejamento das próximas competições esportivas. Alex, respeitando seu pedido por espaço, limitou-se a uma mensagem diária, sempre simples, sempre respeitosa. Pensando em você, sinto sua falta. Quando estiver pronta, estarei esperando. No final de uma semana particularmente exaustiva, Maria Alice decidiu visitar a ONG, onde era voluntária, buscando o conforto que sempre encontrava na presença dos animais. Para sua surpresa, encontrou Carlos, o veterinário, brincando com um cão familiar no pátio externo. Thunder? Perguntou aproximando-se. O que ele está fazendo aqui? Carlos sorriu ao vê-la. Alex o traz 2 vezes por semana, explicou. Parte da socialização. Ele interage com outros cães e ajuda a acalmar os recém-chegados.
tem um talento especial para isso. Alex vem aqui regularmente? Perguntou ela, surpresa. Desde que adotou Thunder, confirmou Carlos. Não apenas traz os cães, mas também tem ajudado financeiramente. Reformamos a sala de cirurgia, graças a ele, embora tenha pedido discrição sobre a doação. Esta revelação pegou Maria Alice desprevenida. Alex nunca mencionara essas visitas regulares ou o apoio financeiro à ONG. Não se tratava de alguém buscando crédito por suas boas ações, mas de alguém genuinamente comprometido com uma causa. Enquanto acariciava Thunder, que a reconheceu imediatamente e aproximou-se abanando a cauda, Maria Alice sentiu uma certeza crescente em seu coração. As palavras de Verônica começavam a revelar-se pelo que realmente eram. Manipulações de alguém incapaz de aceitar o fim de um relacionamento. Naquela noite, após longos dias de reflexão, Maria Alice finalmente tomou uma decisão. Pegou o celular e digitou uma mensagem simples para Alex. Podemos conversar? Estou pronta. A resposta foi quase instantânea. A qualquer hora, em qualquer lugar. Combinaram de se encontrar na manhã seguinte, um sábado ensolarado, no mesmo parque onde haviam conversado pela última vez. Quando Maria Alice chegou, viu Alex já esperando no mesmo banco, parecendo simultaneamente esperançoso e apreensivo. Obrigada por vir, disse ela ao se aproximar. Obrigado por me dar esta chance, respondeu ele, seus olhos revelando o quanto aquele distanciamento havia sido difícil. Maria Alice sentou-se ao lado dele, desta vez sem manter a distância deliberada da última vez. Estive pensando muito, começou ela escolhendo cuidadosamente suas palavras, sobre nós, sobre confiança, sobre segundas chances. Lex permaneceu em silêncio, dando a ela o espaço para expressar-se completamente. Fui à ONG ontem, continuou ela. Vi Thunder lá. Carlos me contou sobre suas visitas regulares, sobre a doação para a sala de cirurgia. Uma sombra de surpresa passou pelo rosto dele. Não era algo que precisava ser mencionado, disse simplesmente. Mas é exatamente isso, Alex, rebateu ela com suavidade. São essas coisas, essas atitudes silenciosas que revelam quem você realmente é. Não as palavras de alguém magoado tentando nos separar. O olhar de Alex iluminou-se com uma esperança cautelosa. O que está dizendo, Maria Alice? Ela respirou fundo, sentindo a certeza crescer em seu coração. Estou dizendo que acredito em você, acredito no que temos e que estou disposta a continuar nossa história sem mais segredos entre nós. O alívio no rosto de Alex era tão profundo, tão genuíno, que qualquer dúvida remanescente se dissolveu no ar da manhã. Ele tomou as mãos dela entre as suas, apertando-as gentilmente. Prometo que nunca mais haverá segredos, jurou ele, sua voz embargada pela emoção. Você terá sempre a verdade, por mais difícil que seja. É tudo o que peço, respondeu ela suavemente. Alex hesitou por um momento, como se considerasse algo importante antes de continuar. Há algo que preciso te mostrar, disse ele finalmente. Algo que guardo há 15 anos. Intrigada, Maria Alice observou-o tirar a carteira do bolso e extrair dela um pequeno pedaço de papel dobrado, visivelmente envelhecido pelo tempo. Com cuidado, ele o desdobrou e entregou a ela. Era uma fotografia antiga de 2 adolescentes sorridentes sob uma mangueira no pátio de uma escola. Ela reconheceu imediatamente. Eram eles, no dia em que trocaram seu primeiro beijo. Você guardou isso todo esse tempo? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Em cada lugar onde morei, confirmou ele, seus olhos nunca deixando os dela, em cada fase da minha vida. Era meu lembrete de que, não importava onde eu estivesse, uma parte do meu coração permanecia aqui, com você. Maria Alice sentiu lágrimas se formarem em seus olhos.
Não eram lágrimas de tristeza ou dúvida, mas de uma certeza profunda, de um reconhecimento da verdade que sempre estivera ali, esperando para ser redescoberta. Eu te amo, Alex, disse ela, as palavras fluindo naturalmente, sem planejamento ou hesitação. Acho que nunca realmente deixei de amar. A expressão de Alex iluminou-se com uma alegria quase tangível. Eu também te amo, Maria. Alice, respondeu ele, acariciando seu rosto com infinita ternura. Sempre amei. E ali, sob o sol gentil da manhã, eles selaram com um beijo a promessa de um futuro juntos. Um futuro construído não apenas sobre memórias nostálgicas ou paixões adolescentes, mas sobre o alicerce sólido de duas pessoas adultas que escolheram, conscientemente, amar uma a outra, apesar das complicações, das dúvidas e dos obstáculos que a vida inevitavelmente apresenta. Um amor que havia resistido ao teste do tempo e que agora, finalmente, tinha a chance de florescer completamente. Epílogo. Um ano depois, o sol se punha languidamente sobre o rio Paraguai, pintando o céu, com tons de laranja, rosa e púrpura que se refletiam nas águas tranquilas. Na ampla embarcação ancorada próxima à margem, decorada com luzes e flores silvestres, cerca de 50 pessoas conversavam animadamente, taças de champanhe nas mãos, celebrando um momento especial. Maria Alice observava a cena da proa, onde havia se refugiado por alguns minutos para absorver a magnitude do dia. Seu vestido branco, simples mas elegante, balançava suavemente com a brisa do rio, e entre seus dedos girava a delicada aliança de ouro que, horas antes, Alex havia colocado em seu dedo durante uma cerimônia íntima e emocionante. 1 centavo. Pelos seus pensamentos, Sra. Chaves. A voz familiar a fez sorrir antes mesmo de se virar. Alex estava ali, ainda em seu terno claro, os primeiros botões da camisa já abertos em concessão ao calor pantaneiro. Seu sorriso tão radiante quanto no momento em que pronunciaram seus votos. Ainda estou me acostumando com o nome, respondeu ela, aceitando o abraço que ele oferecia. Temos uma vida inteira para isso, murmurou Alex contra seus cabelos. E para muito mais. Maria Alice aconchegou-se nos braços dele, observando os convidados que celebravam sua união. Via seu irmão Arthur conversando animadamente com Mateus sobre energia renovável. Sua mãe ajudando Elisa com sua cadeira de rodas para melhor apreciar o pôr do sol. Seu pai e Carlos, o pai de Alex, compartilhando histórias de pesca com alguns convidados. Nas últimas semanas, a nova quadra poliesportiva da escola havia sido finalmente inaugurada, para a alegria dos estudantes. O projeto tinha crescido além das expectativas iniciais, transformando-se em um complexo esportivo e cultural que beneficiaria não apenas os alunos, mas toda a comunidade do entorno. Thunder e Zorro haviam se tornado inseparáveis e, frequentemente, acompanhavam Alex e Maria Alice em suas caminhadas matinais pelos parques da cidade. Até mesmo Leninha, após meses de desconfiança felina, havia finalmente aceitado a presença dos cães na nova casa que o casal compartilhava, uma construção aconchegante não muito longe da residência dos pais de Alex. No que está realmente pensando? Insistiu Alex, percebendo seu olhar distante. Maria Alice sorriu, virando-se para encará-lo completamente. Naquele ingresso misterioso, confessou ela, em como algo tão pequeno mudou completamente nossas vidas. Alex riu suavemente, depositando um beijo delicado em seus lábios. Não foi o ingresso, Maria Alice, corrigiu ele. Foi o destino finalmente acertando as contas conosco. Um romântico incorrigível, brincou ela, embora seu coração se aquecesse com suas palavras. Só com você, respondeu ele, seus olhos refletindo a mesma devoção que havia demonstrado ao longo de todo aquele ano juntos. Sempre só com você.
A música começou a tocar no convés principal, sinalizando o início da primeira dança dos recém-casados. Alex estendeu a mão para Maria Alice em um convite silencioso. Pronta para nossa próxima aventura, Sra. Chaves? Maria Alice entrelaçou seus dedos nos dele, sentindo a solidez reconfortante de sua presença, a certeza de um amor que havia encontrado seu caminho através do tempo e da distância. Com você, respondeu ela, seu sorriso iluminando o crepúsculo pantaneiro. Sempre pronta. E enquanto caminhavam de mãos dadas em direção à pista de dança, sob o céu estrelado de Campo Grande que começava a revelar seus primeiros pontos de luz, Maria Alice refletiu sobre as reviravoltas da vida. Como um simples ingresso, podia esconder atrás de si uma história de amor que atravessara décadas. Como um reencontro casual, poderia reacender sentimentos que o tempo não conseguira apagar. E como, às vezes, o amor verdadeiro apenas espera o momento certo para florescer completamente. Fim.